Shalom, tudo bem? Passando aqui para falar sobre algo que talvez você ainda não entendeu ou talvez você já tenha ouvido falar de maneira diferente. E eu quero falar hoje aqui sobre intercessão. Você sabe o que é intercessão? Intercessão é alguém interceder por mim, pedir por mim, orar por mim, clamar por mim, falar por mim. Amém? E tem gente que não entendeu ainda a importância da intercessão. Tem gente que vive debaixo de uma grande bênção hoje. E essa grande bênção, essa grande vitória, essa grande conquista foi exatamente pelo poder da intercessão. Alguém que intercedeu por você. Eu sou resposta de intercessão. Alguém intercedeu por mim a Deus para que eu viesse me converter e entregar a minha vida a Jesus. E hoje eu sou fruto da intercessão de alguém. E eu quero deixar aqui na palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 42, o verso 8, que diz assim: Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como meu servo Jó. Então, queridos, aqui o Senhor deixa claro que ele faz o temanita. Ele estava falando no versículo 7 para ele, poderia ir lá, pegar os seus carneiros, os seus bezerros, porque naquela época o holocausto, o sacrifício era feito assim, Jesus ainda não tinha vindo, e ele podia, ele mesmo, ter pego os seus carneiros, os seus novilhos, seus bezerros, e ele ter ido ofertar ao Senhor. Mas o Senhor disse: não vá oferecer a mim esse sacrifício, porque de você eu não vou ouvir. Você não tem falado o que é reto de mim, como meu servo Jó. Mas vai a Jó, pega o teu sacrifício, vai a Jó, e de Jó eu, o Senhor Deus, ouvirei a oração, a intercessão que ele fizer por ti. Então, amados, entenda, muitas das vezes você pode ser orgulhoso ao ponto de dizer assim: eu não vou pedir oração a ninguém, porque eu mesmo posso orar, e eu mesmo posso ir até Deus, e eu mesmo posso fazer esse sacrifício por mim mesmo. Mas muitas das vezes a gente não está dentro daquilo que Deus quer que nós estejamos, por alguma razão, por várias razões. E Deus sabe que existe alguém, um servo dele, uma serva dele, que está exatamente na posição que ele quer que essa pessoa esteja, e dessa pessoa ele ouve a oração. Por isso que é tão importante nós reconhecermos o poder da intercessão. Lembra que lá em Jonas, o barulho aqui é grande, mas eu tenho que falar aqui mesmo. Lá em Jonas, o Senhor mandou Jonas ir à cidade de Nínive, dizer que a cidade ia ser destruída por causa dos seus pecados. E Jonas foi. E quando Jonas conseguiu chegar lá, mesmo ele tendo antes tentado fugir do chamado, Jonas chegou lá e falou para o povo o que ia acontecer, o que Deus tinha determinado para aquela cidade por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que o rei, todo aquele povo de Nínive, se vestiram de pano de saco, jejuaram, oraram, e o Senhor ouviu a oração daquele povo, contemplou o seu coração arrependido e perdoou aquele povo e deu livramento daquele mal que estava por vir. A palavra do Senhor também diz, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que se o Senhor ferir a terra, no versículo 13 ele fala isso, mandar gafanhotos, mandar peste, vir tamanha destruição, mas se o povo de Deus se juntar em um só pensamento, em unidade, em amor, e clamar ao Senhor, se arrepender do seu mau caminho, deixar o seu pecado de lado e clamar ao Senhor, o Senhor do céu ouve o clamor do seu povo e sara a terra. Então, amados, a intercessão é um poder
grandioso, muito pó da oração do justo. Se eu orando sozinha tem poder a minha oração, em nome de Jesus, imagina eu estando junto, em comunhão com os meus irmãos, alguém intercedendo por mim, pedindo por mim, em amor, em sinceridade e verdade. Deus ouve, rompe muralhas, coloca barreiras por terra. Então o Senhor nos chamou para sermos intercessores uns dos outros. O Senhor disse: levai as cargas uns dos outros, orai sem cessar, orai pelas autoridades, orai pelos santos espalhados no mundo inteiro, orai por todas as pessoas. Então nós fomos chamados para a intercessão. Agora deixa eu te dizer uma coisa, não é a qualquer pessoa que você deve contar a tua causa e pedir ajuda de oração, não. Pede a Deus que te mostre quem são os homens e as mulheres de Deus que realmente oram, verdadeiramente oram com coração, com amor, com compaixão pelo outro, porque para que a intercessão seja ouvida é necessário que venha de um coração que ame a alma, que ame o reino de Deus. E Jó só teve a sua oração ouvida porque Deus viu em Jó um coração que amou aqueles seus amigos, mesmo eles tendo se levantado contra Jó no seu pior momento, no seu momento de dor. Jó estava passando por uma luta muito grande e aqueles que eram seus amigos, ao invés de o ajudar, o condenaram, o julgaram, o apontaram. Mas mesmo assim Jó orou por eles com amor e Deus ouviu a sua oração. Então neste dia o Senhor fala comigo e com você e diz: eu te chamei para ser intercessor, intercessora, mas não é de qualquer jeito, é de todo o teu coração. Ore por alguém hoje, com todo o seu coração. Peça por alguém hoje. Não é por quem você acha que merece, é por todo aquele que necessita da sua oração. Interceda. Que Deus nos abençoe e nos levante como grandes intercessores pelo Brasil e pelo mundo inteiro. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.